reino de Deus não é um trono, e sim um ofício. Então, uma coisa eu sei: está chegando o melhor tempo da sua vida, está chegando a sua melhor estação. Então, mude seus pensamentos, porque o reino de Deus chegou, Ele está entre nós. Então se prepare, porque a sua vida vai mudar. Olá, reis e rainhas, tudo na paz? Espero que você esteja reinando em vida. Lá em Romanos 5,17 fala que todos aqueles que receberem abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então espero que você esteja reinando em vida, porque essa abundante graça já está disponível para mim, para você, e é por isso que eu estou usando essa coroa na cabeça. Eu quero te convencer que Deus, quando olha para você, olha você com uma coroa na cabeça. Sim, e foi por isso que lá em Apocalipse também está escrito que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque você é um rei nessa terra. Ele confiou a terra a mim e a você. Ele falou: domine sobre essa terra. Ei, então você nasceu para reinar. Você é uma pessoa de autoridade. Você, além de ser rei, é sacerdote também. Então, chega de ficar pedindo oração para as pessoas. Chega de ficar pedindo oração para o pastor, para o padre. Se você sabe quem você é, você não precisa mais pedir oração para ninguém. Você tem acesso direto ao Pai. Você tem acesso direto à fonte. Sim, o véu do templo foi rasgado. Sacerdote no Antigo Testamento significava uma pessoa santa, uma pessoa de autoridade, que só ela poderia entrar no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo, e orar para Deus. Só ela que era o canal, só ela era a ligação entre Deus e as pessoas e os homens. Se você ler o Antigo Testamento, você vai entender o que é sacerdote. Então, hoje, você é uma pessoa de autoridade espiritual. Você pode e deve ter domínio sobre todas as coisas espirituais. Sim, você tem que entender que nesse mundo que nós vivemos, antes de ser um mundo físico, é um reino espiritual. A gente, nos nossos olhos normais, nos nossos olhos físicos, através dos nossos sentidos, nós não conseguimos ver esse mundo espiritual, mas sim, ele existe. Ele existe. E você precisa ser essa pessoa de autoridade no mundo espiritual, porque tudo que acontece no nosso físico, no nosso mundo material, primeiro acontece no mundo espiritual. Sim, você precisa entender isso, ok? E hoje, para que você entenda um pouco mais a respeito do reino de Deus, como eu falei, essa é a minha única mensagem. Eu não vou falar de fé, não vou falar de prosperidade, não vou falar de cura. O tema da minha mensagem é Reino de Deus, porque tudo isso faz parte do Reino de Deus. Então, não sei se você já assistiu os outros episódios, mas é importante que você entenda e veja todos os outros, para que você venha crescer em graça e conhecimento, para que você reine em vida, não só na sua vida física, na sua vida espiritual e na sua vida material também. E hoje, da mesma forma como fazia Jesus, que é meu maior modelo de vida, meu maior modelo de homem, eu quero fazer uma analogia do reino de Deus e o nosso reino hoje, desse mundo que a gente vive. Eu gostaria de fazer essa analogia para que você, de alguma forma muito simples, da mesma forma que Jesus explicava, sem falar aqui palavras teólogas, mas eu gostaria de uma maneira muito simples que você entendesse como funciona o reino de Deus, ok? Então vamos meditar, e eu tenho certeza que você vai entender, a sua mente vai abrir, você vai viver novas experiências, porque a partir de hoje você vai entender o reino de Deus. Então, fazendo uma comparação desse mundo com o reino de Deus, até mesmo porque Jesus falou, né, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. É difícil a gente entender um pouco sobre reino, sobre rei, porque a gente vive num país democrático, né? Aí no Brasil, tanto aqui como aqui nos Estados Unidos, nós vivemos debaixo de uma democracia, onde a pessoa
na política, ou seja, a pessoa de maior poder político, é um presidente, e a gente elege um presidente, né? Nós que elegemos os nossos presidentes, da mesma forma como os americanos aqui também, ou seja, foi eleito pelas pessoas. Mas diferente do reino de Deus, para que você entenda, o reino de Deus é uma monarquia, porque Deus, ele é rei, e ele sempre será rei. Rei nasce já rei. Rei não depende de outras pessoas para votarem. Ninguém votou nele para ser rei. Rei nasce rei. Então, é difícil às vezes a gente entender um pouco a respeito do reino de Deus, porque a gente, como eu falei, a gente vive o presidencialismo, né? Num país democrático. Mas se você for ler a palavra de Deus, principalmente lá no Antigo Testamento, você vai entender que todo período ali, ou seja, a partir de quando os homens, né, foram libertos ali, o povo de Israel foi liberto dos egípcios, eles queriam muito uma autoridade, queriam muito alguém que guiasse eles, porque eles foram doutrinados assim, quando eles foram tornados escravos. Eles pediram, Deus queria ser somente o rei dele, falar através dos profetas, mas eles queriam um rei físico. O que Deus fez? Através do profeta Samuel, ele elegeu um rei, ele consagrou um rei sobre o povo de Israel, né? E o primeiro rei, a gente sabe, foi o rei Saul. E depois vieram os juízes, depois vieram outros reis, como o rei Davi, rei Salomão. Então, se a gente entender um pouco o Antigo Testamento, nós vamos entender um pouco a respeito do reinado, o que é um rei. Que hoje nós não vivemos isso, né? Alguns países ainda existe isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus, quando ele veio habitar esse mundo, quando ele quis habitar esse mundo, através da primeira criação, Deus quis trazer o seu reinado para cá. Quando Deus trouxe o seu reinado para cá, todo rei, quando ele quer reinar em algum lugar, numa país, ele traz o que? A sua colonização. E a colonização, o que ela traz? As suas leis e principalmente a sua cultura, né? Então, se nós vamos comparar o Brasil, quando foi descoberto pelos portugueses, no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, juntamente com suas caravanas, ou seja, pedido pelo rei Dom Manuel I, ou seja, o que o rei Dom Manuel I ele quis fazer? Ele quis expandir o seu reinado. Então, quando ele chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, ele quis colonizar através do quê? Através da sua cultura. E foi exatamente isso que Pedro Álvares Cabral fez. Ele acabou com os índios, vamos dizer assim. Ele dominou sobre a cultura dos índios, porque os índios já existiam no Brasil, né? Os índios já habitavam no Brasil, e graças a Deus por isso. Imagina se os índios fossem fortemente armados e combatessem essa caravana aí dos portugueses, que fossem grandes, que fossem poderosos. Imagina, até hoje a gente estaria andando no Luia, né? Mas graças a Deus nós fomos colonizados pelos portugueses. Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, ele trouxe toda a sua cultura. A primeira coisa que ele trouxe foi o quê? A língua, né? É por isso que hoje nós falamos o português. Todo o Brasil, em todas as regiões, em todas as cidades, ou seja, o português é a língua falada. Porque quando ele começou a habitar o Brasil, o que predominou foi a língua. E é exatamente isso que Deus quer que também nós façamos. Quando Deus quis habitar essa terra, ou seja, foi uma espécie, abrindo um parênteses assim, foi uma espécie de colonização. Ele quis trazer a cultura do céu para a terra. É por isso que nós precisamos falar a língua dos céus. É por isso que quando você tem o Espírito Santo, você começa a falar em línguas. É por isso que, e não só aquilo que você começa a falar, ou seja, os portugueses, quando ele traz a língua, ou seja, ele traz seus pensamentos, traz a sua filosofia, traz a sua religião. É por isso que no Brasil, até nos dias de hoje, muito forte ainda, a religião católica predomina. Muito forte ela predomina ainda. Claro que hoje, devido ao decorrer da história, dos anos, o protestantismo, ou seja, vindo lá de Lutero, invadiu também o Brasil e hoje
isso está muito dividido. Existem muitos evangélicos hoje também, graças a Deus por isso. Mas fortemente, ou seja, o Brasil, quando foi colonizado pelos portugueses, a religião também chegou. É por isso que até hoje no Brasil existem muitas igrejas católicas enormes, né? Porque a igreja católica também sempre foi muito rica, ou seja, faz parte da cultura portuguesa. E juntamente com a religião, ou seja, com a religião católica, veio os feriados, veio as crenças, veio as crenças nos santos. Por isso que existem tantos feriados no Brasil, tantos feriados santos no Brasil. Por isso que as maiores festas do Brasil, que é o Carnaval, ou se não, a festa junina, também é trazida pela cultura portuguesa. Porque, como eu falei, quando a colonização chega, ele quer trazer todos os seus costumes, todos os seus hábitos, tudo aquilo que faz parte da cultura ele quer trazer. Eu poderia também falar não só da festa junina e da festa do Carnaval, foi trazido de Portugal, mas também o folclore brasileiro. Todas essas crenças, vamos dizer, como Bumba Meu Boi, Boi da Cara Preta, a Cuca, o Saci Pererê, trazido da cultura portuguesa também. Outro lugar predominante na cultura brasileira são nossos pratos típicos, como a feijoada, o feijão, o bacalhau, por exemplo, a bacalhoada, né? Pratos típicos portugueses. Ou seja, toda essa mistura, de Portugal, todos esses cozidos transformaram a nossa culinária brasileira. E por isso que temos tantas comidas gostosas. Então, se hoje nós formos em Portugal, nós vamos ver um pouquinho do Brasil lá, ou seja, e quando os portugueses chegam no Brasil, ver um pouquinho de Portugal no Brasil, porque trouxe tudo isso. Quando um país quer colonizar sobre ele traz todos os seus costumes e cultura. Eu poderia aqui também falar da arquitetura, a arte, ou seja, a biologia, tudo isso trazido também fortemente da cultura portuguesa. Então, Deus quis fazer, ou Ele está querendo fazer até hoje exatamente isso, trazer a cultura do céu para a terra. Da mesma forma que como o céu é, ou seja, no céu não tem crise, no céu não tem doença, no céu não tem pobreza, não tem miséria, no céu não tem homicídios. Deus quer trazer da mesma forma essa cultura do céu para a terra. Então, só conseguimos fazer isso se vivermos o reino de Deus. O reino de Deus, como eu falei nos outros vídeos, é muito importante que você veja nos outros episódios, você precisa entender que o reino de Deus, ele não virá, ele já veio, o reino de Deus ele já está entre nós. E precisamos propagar isso ao mundo, precisamos propagar isso para as pessoas, precisamos declarar que o reino de Deus está entre nós, precisamos pregar essa mensagem do reino, pastores, líderes. Essa é a mensagem mais importante. Como quando as pessoas entenderem a respeito do reino de Deus, não vai mais precisar crer, não vai mais precisar espremer da fé para ser curado, não vai precisar crer para poder ver paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar, não vai precisar mais pensar se Deus vai ressuscitar ou não, porque isso faz parte do reino de Deus. Olha a Bíblia, lê a Bíblia. Deus ele nunca pregou sobre prosperidade no meio do povo. Lê os sermões da montanha, Mateus 5, vai ler os evangelhos. Deus nunca pregou sobre cura. Por quê? Isso faz parte da cultura do reino. Isso faz parte da mentalidade do reino. Quando as pessoas entenderem a respeito do reino de Deus, vai viver uma vida maravilhosa. Pastores que estão pregando, líderes que estão pregando, continuem pregando. Vocês estão começando a fazer a diferença. Eu hoje estou aqui porque ouvi uma mensagem do reino e o Espírito Santo me falou, já que você está entendendo a respeito do reino de Deus, já que você está entronizado no reino de Deus, vai dizer isso ao mundo também. E eu estou aqui exatamente fazendo a mesma coisa que Jesus fez, exatamente a mesma coisa que Jesus fez, pregando a mensagem do reino. Vamos! Estou super empolgado porque eu tenho visto maravilhas e milagres. É por isso que eu saí da minha zona de conforto. Eu poderia hoje estar numa praia aqui de Miami, eu poderia estar juntamente com a minha família, com meus filhos, ou senão poderia estar ganhando mais dinheiro, mas sei que tudo isso vai passar, eu sei que tudo isso vai ficar aqui. E eu tenho visto, sabe o que? Muitas pessoas
sofrendo, muitas pessoas morrendo porque não entendem a respeito do reino de Deus. Estou vendo muitas pessoas pobres ainda, miseráveis. E eu estou vendo muitas pessoas, às vezes ricas, poderosas, mas que não entendem o reino de Deus e morrem cedo, morrem doentes, morrem enfermos, porque não entenderam a respeito do reino de Deus. Precisamos trazer e entender o reino de Deus. Precisamos viver o reino de Deus. Sim, eu posso falar com autoridade, bater no peito, porque eu vivo o reino de Deus. Eu tenho poder e autoridade sobre os demônios. Eu tenho poder e autoridade sobre qualquer tipo de enfermidade, de anormalidade, de doença. Sim, porque eu sei quem habita em mim. Aquele governo que Isaías profetizou quando Jesus viria. Que o governo, que o menino vos nasceu. Ou seja, quando Isaías profetizou que um menino nasceria, e o governo estaria sobre o seu ombro, e ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Sim, esse mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, hoje é o Espírito que habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, hoje é o Espírito que habita dentro de mim. Você precisa se encher dentro desse Espírito. Você precisa saber quem você é. Ele garante isso. Não é pela sua reputação. Ei, líderes, ei, vocês precisam saber que você possui o Espírito Santo. Você precisa se entregar a Ele 100%. 100% a Ele, de espírito e alma e corpo. Meu Deus, eis-me aqui. A sua oração lá no secreto tem que ser assim: meu Deus, eis-me aqui, eu me entrego de espírito e alma e corpo a Ti, 100% a Ti. Quero morrer pro mundo, pra vaidade. Quero morrer para tudo isso que não pertence a Ti. Que não viva mais eu, mas que Tu vivas em mim. Eis-me aqui, usa-me. Eu sou um instrumento, quero ser usado por Ti. Eu sou barro, Pai. Do pó eu vim, do pó eu vou voltar, mas venha com esse tesouro, o tesouro do Teu Espírito. A Bíblia fala isso, que esse tesouro hoje habita dentro de nós, o Espírito Santo. Sim, procure mais o Teu lugar secreto. Se entregue, medite na palavra dia e noite, pois só assim você mudará a sua vida. Você precisa mudar seus pensamentos, você precisa ter a mente de Cristo. E aí, todos os problemas vão sumir da sua vida. Você vai viver em abundância. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais nada. Antes eu tinha dor na coluna, às vezes sentia dor no joelho. Antes eu tinha, às vezes, dores de cabeça. Vivia, às vezes, resfriado. Não, hoje eu não tenho mais nada. Hoje, tenho mais de 40 anos e me sinto como um jovem. Me sinto melhor do que quando eu tinha 30 anos. Me sinto um menino, um garoto de 20 anos. Sim, porque o Espírito nos vivifica. As palavras dizem isso. A palavra de Deus diz que ela formoseou o seu rosto. Hoje eu me tornei até mais bonito devido à palavra de Deus. Se você ver minha foto há 10, 15 anos atrás, como ele era feio. Ei, você é um lindo da presença de Deus. Deus criou com um propósito. Deus te criou para que você seja a glória de Deus nesse mundo. Que você seja a luz. Luz no meio das trevas. O mundo anda em trevas. O mundo hoje só pensa em nada. A mente das pessoas estão vazias. Você já percebeu isso? Hoje eu abro o Instagram, começo a passar algumas coisas ali, eu não tenho nem mais prazer em ver o Instagram. As pessoas estão vazias por dentro. As pessoas vivem uma vida, às vezes muitas delas vivem vidas de mentira. E como depois vocês veem aí por trás de pessoas depressivas, pessoas tristes, às vezes pessoas que têm dinheiro, né? Dizem que dinheiro traz felicidade, se não trazer felicidade ela compra. Algumas pessoas dizem isso. Mentira do diabo. A paz, ela vem dentro do Espírito. Hoje eu sou próspero, não porque eu estou aqui em Miami, não. É porque eu mudei a mentalidade. É porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Ei, vamos reinar em vida. Esse é seu maior propósito. O reino de Deus não é um trono, não é um palácio. O reino de Deus não é uma cadeira brilhosa. O reino de Deus tampouco é você andar com uma coroa na cabeça. Essa coroa aqui na cabeça, só para mostrar
de Deus te ver com uma coroa na cabeça, porque o reino de Deus, como a palavra de Deus, o próprio Jesus falou, ele não é de modo visível, mas sim de modo invisível. Porque o reino de Deus, ele é um ofício. Ofício significa, sabe o que? A sua responsabilidade. Ofício significa a sua missão. Ofício significa o seu trabalho, o seu propósito. Então, reinar em vida é a sua responsabilidade, é seu ofício. Reinar em vida não é você ter uma coroa, ter um palácio ou ter súditos. Não. Reino de Deus é você ter autoridade nesse mundo, ter governo. Reis e rainhas, prestem muita atenção. Mateus 10, versículos 7 e 8, Jesus disse: por onde forem, preguem somente esta mensagem: o reino de Deus está próximo, ou seja, ele está entre nós. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos. O que vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, faça da mesma forma como fizeram no ministério de Jesus e de seus discípulos. Ofertem, pois só assim podemos evangelizar o mundo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito abençoada através do reino de Deus. Mas juntos podemos fazer muito mais. Juntos podemos dar pão e peixe para os pobres. Juntos podemos enviar missionários ao redor desse mundo. Podemos abençoar os miseráveis. Então, seja generoso, pois quem é justo receberá recompensa de justo. E se você pode dar apenas um copo de água gelada, de qualquer forma você também receberá recompensa. Assim disse Jesus lá em Mateus 10, versículo 41 e 42. Então, vamos juntos? Let's go together! Pois o reino de Deus chegou, ele está entre nós!